Então aqui, pessoal, é o nosso viveiro, né? Todas as mudas que estão aqui não foram vendidas esse ano, ficaram, ou eram muito pequenas, ou era enxerto desse mesmo ano, né? A gente só vende muda enxertada, né? O enxerto que a gente utiliza é a borbulha, né? Você já deve saber disso, então eu não vou falar. O que é a borbulha? A borbulha, então, consiste em tu pegar material genético de uma planta adulta, como qualquer uma da volta aqui, a gema, e colocar ela aqui, enxertar ela aqui de forma de borbulha. Então a gente mesmo amarra com fita, né? Então tira a janelinha com estilete, coloca aqui, passa a fita e torce muito para brotar, né? Porque não é 100%, né? A borbulha, como vocês sabem, a pega dela, dependendo da cultura, ela pega fácil. Porém, na nogueira, como ela é lenhosa, tem casca, algumas mais duras, dependendo da variedade, outras não tanto. Então a gente está suscetível a isso, né? Então, normalmente a nossa pega de verão, ela é entre 60% e 70% das plantas que são enxertadas. E de primavera ela sobe mais um pouco, ela vai de 70% a 80%, dependendo da variedade, até 90%. Então, nos dias de verão, tem alguns dias que vocês não fazem enxertia? É, pela condição. Não, a gente enxerta todo dia, porque a gente vende muita muda, né? Então cada dia que a gente perde, são muitas mudas, né? Por exemplo, cara, as nossas mudas hoje, tanto de raiz nua quanto de saquinho, é em torno de 28 a 35 reais. Depende do como é que vai ser o teu projeto. Se tu vai... Tem um padrão, né? É 30 reais, assim. Sim. Sim. Não, como eu falei, isso aqui é o refúgio, né? Tudo que esse ano a gente vendeu em torno de 30 e poucas mil, 32, 35 mil mudas de saquinho e 20 mil de raiz nua. Tudo que sobrou aqui bem dizer, a sobra mesmo. Então cada cliente faz uma seleção no viveiro, então o que sobra é isso aqui. Por isso que tu não vai ver tanto padrão, né? Claro, se tu voltar aqui daqui a 6 meses, né, elas vão estar no padrão de venda, né? Principalmente as do enxerto de verão desse ano. Então aqui é o crescimento do enxerto, né? O que é interessante para nós não é o porta-enxerto, e sim o enxerto. Quando tu enxerta, tu vai produzir mais rápido, né? Se é uma muda, se é um pé franco, não é enxertada, ela pode produzir cedo, porém ela produz falhamente, são grãos mal preenchidos, amêndoas mal preenchidas, enfim. Então a muda enxertada com 4 anos já tem produção, né? Dali em diante só aumenta a produção. No teu pomar, claro, no 4º ano do teu pomar, de um panorama geral, só 30% das tuas plantas vão entrar em produção. Aí a cada ano vai aumentando de 10% a 20% de plantas que entram em produção. Mas num geral é 4 anos. Claro, são poucas frutas, né? Vão ser ali 10 bolinhas, menos de 100 gramas por árvore. Claro, no teu 4º ano tu não vai pensar em produção, obviamente, né? Tu vai pensar em produção lá pelo 7º, 8º ano. Porém já é alguma coisa, né? Dá pra fazer um doce, alguma coisa, um bolo. Aqui então é a expedição, né? Essas mudas daqui, elas vão direto para venda, né? Claro, não agora, que já foi vendida, como eu falei. Porém nós temos a área mais ali, que vamos a nossa pecan mesmo, né? Ela é a semente de nogueira. Então, normalmente a gente faz sementeiras, né? Então, ali embaixo tem uma, depois eu mostro. Pega um canteiro desses aqui, bota uma camada de uns 5 centímetros de substrato, as sementes, né? Bem, sem nenhum espaçamento, o mais adensado possível, e mais outra camada de mais ou menos 2 centímetros de substrato por cima. Então vem aquele monte de cavalos, a gente transplanta no saquinho. Essas aqui, elas estão, claro, antes da gente iniciar o manejo no viveiro, né, que agora a gente não maneja muito pouco viveiro, a gente elimina essas brotações, né, por isso que está meio feio. Mas então a gente pega o cavalo, depois que ele cresce, a gente espera chegar nessa bitola mais ou menos daqui, né, algumas um pouco mais finas, outras mais grossas, mas no mínimo essa bitola aqui, ó, essa aqui, desculpe, muito fina assim a gente não pega, porque não tem nem como enxertar. Então quando chegou nessa bitola a gente enxerta, que nem eu expliquei enxertia. Pega o material, coloca aqui e torce para brotar. Depois que brotou, a gente passa tudo pro viveiro de lá. Larga normal assim ou faz um furo na noz, alguma coisa? Não, a gente só posiciona ela de forma que normalmente ela racha, ela abre na parte de um lado específico, né? Sim. Dependendo da variedade. Onde ela tem a parte mais larga, a gente tenta deixar para baixo, né? Que é onde normalmente ela racha. Então a gente tenta deixar ela de forma que fique a parte mais larga para baixo, para rachar e brotar pivotante sempre reto pro fundo, né? Se tu planta ela meio atravessada ou assim empinada, assim de algum outro jeito, a pega é menor, né? Numa forma geral, numa média, né? Então a gente tenta plantar dessa forma para ter brotar mais porta-enxertos, enfim, e não perder muita coisa, porque muita coisa que não brota, né? Muita coisa a gente perde. Então esse detalhezinho faz diferença sim. Isso, tá?
vende a própria Barton, né? A gente padroniza o porta-enxerto, que a gente sabe que são variedades vigorosas, variedades que se desenvolvem muito bem. Então aqui é o porta-enxerto e aqui é o enxerto. Tu vai observar campo, isso bem fácil, tu consegue ver. A nogueira também, tu pode, se tu quiser, pode enxertar a árvore depois de grande, não precisa ser muda. Tu pode chegar nela aqui e enxertar nessa gema aqui que vai crescer o braço enxertado. Então em algumas plantas aqui, a gente enxertou a campo outras variedades. Aí o enxerto fica mais para cima, dependendo da idade da planta, óbvio, né? Pega uma planta de 3, 4 anos, tu pode enxertar ela, o enxerto vai ficar mais para cima, ou talvez só um galho, enfim. Então... se desenvolver, a gente tem que no mínimo fazer de 2 a 3 roçadas por ano. Então, pensa tu roçar 10 hectares, tranquilo. Agora tu roçar, cara, 140 hectares, com os dois sentidos, né? Porque aqui é assim, 2 passadas assim e 2 passadas no outro sentido. Então é muito chão que um trator tem que fazer para roçar o pomar uma vez só. Essa plantadeira a gente usa pouco, mas quando a gente tinha mais ovelhas, a gente colocava passagem com ela na inteirinha, lá embaixo. Esse aqui é o atomizador, um canhão de atomização. Ele tem uma turbina que toca o canhão aqui, que atinge até 20 metros de altura. Para nós, foi uma coisa que se tornou realidade, que até 2016 não precisava. Aí conforme as árvores foram crescendo, atingindo 8, 9, 10 metros de altura, a gente teve que comprar um canhão. Até então a gente pulverizava com aquele que eu mostrei lá embaixo, que é o Twister, que vai no máximo até 7 metros de altura. É a parte nobre, que a gente chama que é a parte que mais produz. Então a gente aconselha, para a nossa realidade, que desde o início o intuito era mecanizar, então a gente levantou um pouquinho essa saia, né? A gente colocou aqui mais ou menos na altura do meu queixo, aqui 1,60 m, né? O ideal é que seja mais baixo ainda. Quanto mais baixo o galho, mais produtivo ele é. Tá? Então, como a gente tinha que mecanizar, a gente cortou tudo mais para cima, para o shaker poder abraçar. Se é um pomar menor, tu não vai se preocupar com mecanização, pode deixar galho sair daqui. Esse galho que vai sair daqui, ele é muito produtivo. Ele é mais produtivo que esse aqui, que esse aqui, que esse aqui. Por quê? É mais fácil assim, ele vai chegar. Simples. O que mais? Galho horizontal. Quanto mais horizontal o teu galho, mais produtivo ele é. Quanto mais vertical o teu galho, menos produtivo ele é. Quanto mais vertical também, quando é mais fechada a forquilha assim, por exemplo essa aqui, mais chance de quebrar. Tem esse detalhe também, importantíssimo. Vento é forte aqui? Venta. Porém, eu posso dizer com segurança que tem variedades que quebram mais e variedades que quebram menos. Em específico, tem uma variedade do nosso pomar, que é a melhorada, que é uma variedade que quebra muito. Ela dá galhos grossos, galhos muito pesados. E a característica dela é diferente da Barton, por exemplo. Ela dá galhos mais abertos. A Barton dá galhos que voltam mais para cima, né? Então é diferente. Então ela quebra muito, professor, muito. Quando eu entrei aqui, quando eu fiz meu estágio aqui, deu um baita de um vendaval no final do mês, no começo do mês de dezembro, perdão.
que foi feito aqui? Como eu falei, nós temos a máquina de poda. A gente recebeu 2 consultorias. O primeiro mexicano que veio, que é Humberto Nunes, ele deu a consultoria dele, deu os palpites dele, disse o que achou que a gente deveria fazer. O outro, que é o Conrado, disse outra coisa, que achou que nós deveríamos fazer. Enfim, a gente pegou o de melhor de um e o de outro e decidiu o que nós ia fazer. Primeira coisa, o Humberto, que foi o primeiro que veio, ele é da região mais seca do México. Então a realidade é muito, mas muito diferente da nossa. Lá é tudo mecanizado. Eles só podam de forma mecanizada. Então eles fazem esses corredores aqui e deixam a árvore normalmente com 7 metros de altura, que é um pouco mais alto que isso, e dependendo do espaçamento, uns 2 metros ou 1,5 metro de lado. Essa foi o conselho dele, só que era só meio metro para cima. E nós pegarmos as linhas, podar de 4 linhas em um ano, podar uma dessa forma, no ano seguinte podar mais uma, então fazer isso uma poda de 4 ciclos, né, que ele falava. Então, a cada ano, uma linha dessas seria podada dessa forma. Tá? A gente chegou à conclusão, e com a experiência que a gente tem, com a outra consultoria, enfim, isso não adiantaria para nós. O nosso clima, ele é muito mais chuvoso que no México, né? Chove 1.500 milímetros aqui por ano, dependendo da região. No México, nessa região do Humberto, chove de 200, no máximo 400. Então a realidade é outra. Não daria certo, aqui cresce muito rápido, e encher de brotação não ia dar certo. As brotações iam ser muito vigorosas, devido ao tamanho da bitola de tronco e coisa. Ia demorar muito para produzir, ia destruir a árvore. Então a gente decidiu não usar a primeira sugestão do primeiro consultor. Posteriormente, 2 meses depois, veio o Conrado. Então ele instruiu nós de forma totalmente diferente, de uma forma que a gente já vinha fazendo, que é tu podar o centro da árvore, abrir luz, definir o líder central. Então o estilo de poda é esse, é definir o líder central, abrir luz. Então não é destruindo a árvore, não é podando a 6 metros de altura, não é fazendo poda lateral. Não é assim que vai dar certo no Brasil, no Rio Grande do Sul. Realidade diferente, mais chuva, mais umidade, enfim, totalmente diferente o manejo. Então a gente optou por fazer um manejo diferente, que é limpar o líder, podar por dentro e fazer poda mecanizada somente nas laterais e em algumas linhas, não fazer de forma total no pomar. Então isso aqui foi experimento aqui no pomar. Então é complicado depois dar tudo em um ano só, mas a gente vai estar conseguindo. Nós estamos conseguindo. Vender lenha depois, né? Boa pergunta, bem que falou disso. O que sobra de lenha, o que a gente faz? Primeiro, a gente tem 4 motosserras, além da motopoda, que vão só cortando os pedaços maiores para poder fazer lenha depois. E os pedaços menores, tem 15 pessoas no facão, vocês estão em outro piquete, cortando os galhos menores, botando eles em linha para vir o pica-pau, que ele é o picador de ramos, vir depois e passar na linha e virar depois adubo, né? Então os resíduos de poda voltam para o pomar, com exceção da lenha mais grossa, né? Obviamente. Então a lenha mais grossa são metros e metros e metros e metros de lenha que está saindo, que está sobrando. Então ou a gente vai comercializar, já estamos vendo as empresas que compram, ou a gente vai cortar, ensacar e deixar para usar na lareira dos funcionários, dos sócios, enfim, vender. Não se sabe bem o que vai fazer, porque é muita lenha. O tronco ali vocês vão decepar também, né? Sim, o tronco... Só tá ficando ali por... O tronco porque não tem motosserra agora ainda. Sim, o tronco tá... Não, vai ser cortado. É só para não cair por cima das outras. Exatamente. A gente corta os ramos, a gente picota os ramos para não cair por cima da outra, não quebrar a galho, enfim. Sim. Esse toco maior que está sobrando aqui, qual é a ideia? Chamar alguém especialista para ver se ele vai querer comprar para fazer gamela, fazer mesa, fazer alguma coisa. Então, além de não cair por cima da outra árvore, está deixando para ver se alguém se interessa só pela parte mais grossa. As mais finas vão ser usadas para lenha e a mais fina ainda vai ser triturada. Vamos ali na poda ali. A marcação amarela é a que vai sair. O nosso pomar ele é todo orientado geograficamente, né? Com GPS, estação total e tudo, enfim. Então para qualquer lado que você olhar ele vai ter alinhamento, né?
Então, em uma diagonal sai a linha inteira. Nessa diagonal está saindo a linha inteira com esse método de raleio que a gente está fazendo. Então vai sair a linha inteira nessa diagonal aqui, na outra de baixo, aqui se tu olhar, enfim. Essa é a parte mais velha do nosso pomar. Foi a parte que mais produziu de 2016 para 2017, que nem eu falei no começo. Então, consequentemente, foi a parte que mais sombreou, que mais se fechou, que mais se tocou, que mais caiu a produção nos últimos 2 anos. Então, além do raleio, foi feito o raleio, mas não foi podado mecanizadamente. Com exceção dessa linha que foi podada de dia de campo, só de forma demonstrativa, só um pouquinho, mas não foi podado mecanizadamente. Para colher, então ele é acoplado nos 3 pontos do trator e na tomada de força e também nos comandos hidráulicos, né? Os comandos hidráulicos são responsáveis por abrir e fechar o braço. Esse braço aqui ele abraça a árvore e vibra a árvore a partir de aqui dentro nós temos uns pesos, né? Então quando tu ativa a tomada de força, esses pesos giram e fazem a vibração, né? Esse shaker aqui é um shaker conseguido a partir do financiamento do BNDES. Então, como eu acho que foi tu que perguntou, não é difícil conseguir hoje em dia, não precisa ter um pomar de mais de hectares para conseguir, para adquirir. Por que a qualidade é tão boa? Não é só por causa da nutrição do solo, não, ou do manejo, ou da defensivos que a gente aplica para não perder contra aracnose, não ter inseto, enfim. Também passa por isso aqui. A gente então, depois da fruta colhida, ela sai mais ou menos do pé com umidade assim de 12 a 18, mais ou menos. Algumas com 20, depende da variedade. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que secar essa fruta, né? Porque para industrializar tem que estar seca. E se tu vender tudo para a indústria, depois na hora que eu estava falando pro professor, na hora que eles vão te pagar, eles descontam a umidade, não adianta. Então, por exemplo, se tu tem a umidade ideal para tu beneficiar é em torno de 5 a 7, ok? Então, tu vai ter ali mais de 10 pontos de umidade para baixar. Então isso depois vem descontado no pagamento. A gente sofreu com isso há alguns anos, estava comentando com o professor, que então a gente sofreu com isso, chegava no final, na hora deles pagar nossas frutas, desconta a umidade. Então a gente comprou esse ano o forno e secou nossas frutas a partir desse ano, né? Deixando a umidade dela sempre entre 4 e 5. E em um ano a gente pagou, esse forno se pagou. Só no que seria de desconto de umidade, em um ano ele se pagou. Esse forno saiu, se eu não me engano, 7 mil, 8 mil reais e se pagou em um ano. Um ano só no que seria descontado de umidade. Então a gente tem essa caldeira que a gente faz o fogo, tem uma turbininha que agita o fogo aqui, a gente liga aqui, liga essa turbina e a turbina grande toca todo o ar quente para baixo aqui, ó. O forno esse forno tem a capacidade de 60 sacos, né? Normalmente, 1000 sacos de 60 quilos, perdão. Então